E eu queria perguntar, vocês não precisam me responder, mas pensem, qual que é o motivo, ou por que a gente vem à igreja? Por que nós estamos aqui hoje? Hoje um domingo chuvoso, um dia assim, bom de estar em casa, dormindo, né? O que nos traz a igreja? O que faz a gente estar aqui, sair de casa, uns mais perto, outros mais longe? O que faz cada um de nós sairmos de casa para estarmos na igreja? O que motiva cada um de nós a servirmos a Deus? Por que nós servimos? Quem que é esse Deus que a gente não vê? E por que nós servimos a esse Deus? O que faz cada um de nós fazermos o que a gente faz? O que faz cada um de nós falarmos desse Deus para as outras pessoas? E o que nos motiva a fazer isso? Será que fomos nós que escolhemos a Deus, ou será que Deus que escolheu a nós? Você já parar para pensar assim, por que eu sirvo esse Deus? Será que é porque eu escolhi Ele, ou será que Deus me escolheu? Eu queria meditar com vocês sobre isso no dia de hoje, e eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e a gente fala muito nisso, e nós vemos na Bíblia várias histórias, várias narrações, vários temas que falam de pessoas que foram escolhidas por Deus. Pessoas que Deus separou para fazer alguma coisa específica. Pessoas que Deus deu a elas uma tarefa, deu a elas um desafio, e elas obedeceram o chamado de Deus e também resolveram por si desenvolver aquilo ali. E essas pessoas foram crescendo, e nós temos várias delas desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, de pessoas que foram assim, que foram, de alguma forma, se destacaram e receberam na palavra de Deus, receberam um espaço específico que fala sobre essas pessoas. Mas também nós temos pessoas na Bíblia que tiveram papéis importantes, mas que não foram citado o nome delas. Pessoas que tiveram, de alguma forma, alguma ação, alguma atuação em algum contexto da Bíblia, mas que os seus nomes não foram citados, não tiveram um reconhecimento. Por que será que nós temos esses dois lados? E eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu creio que o que está aqui na Bíblia é uma coisa que foi inspirada por Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Se toda a Escritura é inspirada por Deus, eu acredito que houve a supervisão de Deus em toda a Escritura. Houve a inspiração de Deus desde o começo até o fim. Até porque a Bíblia não foi um livro escrito por uma pessoa só. Quando a gente tem um autor, ou a gente vê um livro, ou a gente vê um filme, se tem mais de um autor ou mais de um produtor, normalmente eles estão juntos, certo? Eles conversam, vamos colocar isso, vamos tirar aquilo, vamos colocar aquele outro. A Bíblia foi escrita num período de mais ou menos 1.500 anos. Ninguém viveu 1.500 anos para começar a escrever aqui e terminar lá, então a conclusão foi do Apocalipse, assim, não foi, não teve. Mais ou menos mais de 40 autores diferentes escreveram a Bíblia. Esses 40 autores diferentes tiveram uma educação diferente, tiveram culturas diferentes, tiveram contextos diferentes. Durante todos esses 1.500 anos que a gente vê da Bíblia sendo escrita, nós vemos todos os tipos diferentes de pessoas contribuindo para o mesmo livro. Mas, apesar de ser toda essa diferença, que a gente poderia dizer assim que seria uma receita para um desastre literário, né? Fala assim, então eu vou começar a escrever um livro, daqui 100 anos alguém vai continuar escrevendo esse livro, daqui 50 anos, daqui 150, daqui 200, daqui 500 anos, aí no final de todo esse tempo nós vamos fechar o livro e vai ser um sucesso. É o livro mais vendido do mundo. Como que pode um livro que teve tanta receita diferente, que teve tanta condição diferente de ser um desastre, ser o sucesso que é? Eu não acredito em coincidência, eu não acredito que pode ser um acaso. Eu acredito que teve o que nós falamos, supervisão de Deus. Se Deus inspirou, Deus falou para cada um deles, olha, você coloca isso aqui, você coloca isso aqui, você escreve isso daqui, você escreve isso aqui, porque ele sabia do começo ao fim. Ele tinha essa noção de começo, meio e fim. Então, por isso que quando a gente vê a Bíblia, a gente vê que tem coisa lá no Antigo Testamento que tem tudo a ver com o Novo Testamento e vice-versa. Porque ele sabia desse começo e fim. Quando eles estavam escrevendo lá no Antigo Testamento, não sabiam o que ia acontecer aqui no final. Só que Deus já sabia.
Então, quando a gente vê essa coerência, essa consistência da palavra de Deus, a gente pode crer que a Bíblia foi inspirada por Deus, ou por um ser superior. Tem muita gente que fala assim, o que é Deus? E Deus é o ser superior. Existe uma força superior que rege tudo isso daqui. Nós cremos, o nome que nós damos para isso é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, são três que são um só. Então, se nós acreditamos nisso, eu não posso dizer que alguma coisa que está aqui não se aplica no dia de hoje. É por acaso que está ali, não quer dizer tanto assim como disse ali, quer dizer sim. Se está ali na Bíblia, não está por acaso. Ele não colocou simplesmente para encher linguiça. Ele não precisava disso. Deus colocou o que colocou aqui justamente para que hoje, no dia, que dia que é hoje? 17 de fevereiro de 2019, nós estivéssemos estudando um livro que ele planejou desde o começo que ia servir como nosso manual. Ele planejou desde o começo que a gente, nesse dia de hoje, ia poder estar estudando e falar assim, isso se aplica na minha vida. Então, o que nós vamos falar hoje não é uma coisa de que a gente ouviu falar, não, está na palavra de Deus. E se está na palavra de Deus, é uma coisa que a gente pode acreditar, porque é a inspiração de Deus, foi a inspiração de Deus para as pessoas que escreveram. Então, se esse livro é útil para o ensino, para a repreensão, correção e instrução, é dentro dessa verdade que a gente quer alguma coisa para a nossa vida. Dentro dessa verdade que eu queria trazer para nós o que a gente vai conversar hoje. Dentro da palavra de Deus, porque ela é para nós o manual de vida. Durante todo esse tempo, desde que a Bíblia foi escrita, que a Bíblia no começo não existia a Bíblia como a gente vê hoje. Hoje nós temos a Bíblia assim, de papel. Nós temos a Bíblia assim, eletrônica. Nós temos a Bíblia de vários formatos, no computador, tem a Bíblia que você pode ouvir. Não foi sempre assim. No começo, era passado de pai para filho, depois tinha os pergaminhos que eram escritos, depois aquilo ali foi feito uma compilação daquilo e virou a Bíblia. Tudo isso é a mesma palavra de Deus. Desde que ela não tenha deturpação, ela continua sendo a palavra de Deus. Infelizmente, durante esse período, muita coisa foi tentado dar um jeitinho, mas nós temos hoje a Bíblia que continua sendo a palavra de Deus. Nós continuamos tendo esse manual, seja ele impresso em papel, seja ele de forma digital. Tem muitos pastores que não aceitam muito a Bíblia na forma digital, né? Não, esse negócio de Bíblia em celular, Bíblia em iPad, a Bíblia precisa fazer barulho do papel. Amém, é bom manusear a Bíblia. Mas é bom também você ter um negócio que você pode tirar do bolso e você está esperando num consultório, você está fazendo uma coisa, você lê a Bíblia. Você não precisa, às vezes, estar com ela embaixo do braço, mas você está com ela dentro do teu bolso. Então, a forma com que nós recebemos a palavra de Deus, ou a forma com que nós lemos a Bíblia, não importa desde que aquilo que nós lemos, desde aquilo que nós vemos, tenha algum efeito na nossa vida. Porque também não importa, não interessa de você ter uma Bíblia, pode ser aquelas grandes, bonitas que tem, e ficar lá empoeirando dentro de casa. Ou você lê e não aplicar aquilo na tua vida. Se a gente tem uma palavra e a gente aplica ela, por menor que ela seja, ela causa um efeito. Você pode ler um texto inteiro, uma história inteira, se comover, chorar na hora que você está lendo, que coisa linda, e terminar e não fazer efeito nenhum. Aquilo passar como se fosse uma história de romance. E a Bíblia não é uma história de romance, a Bíblia é um manual. Esse manual é que a gente tem que seguir. Desde o começo, esse manual, que seria essa narrativa bíblica, que veio trazendo essas pessoas que a gente falou, essas pessoas, elas se dispuseram de alguma forma a servir. Nós vemos pessoas que fizeram algo importante, e eles fizeram algo importante sem realmente saber, ou sem realmente ver todo o contexto que estava acontecendo. Eles fizeram e se dispuseram a fazer alguma coisa baseado naquilo que eles acreditavam, baseado naquilo que tinha dentro do coração deles e queimava no coração deles. Será que esse não é o conceito de fé que a gente vê no Novo Testamento? Da gente fazer alguma coisa baseado naquilo que a gente espera, ou daquilo que a gente acredita, e não daquilo que a gente está vendo? Esse poder da fé, essa fé que movia eles, é a mesma fé que age hoje em dia no nosso meio, ou deveria agir no nosso meio. Existem ferramentas de fé que movem as pessoas, ou que deveriam mover as pessoas, e é dentro desse contexto de fé que nós devemos nos basear, é dentro desse conceito de fé que nós devemos nos mover. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos esse conceito, nós podemos ver que as coisas começam a se transformar. Muitas coisas do que a gente vê na Bíblia não é só uma questão de conceito, só uma questão teórica,
mas ela é muito mais prática, ela é muito mais de aplicação na nossa vida do que simplesmente de teoria. Quando esses homens, Abraão, Moisés, José, Davi, Daniel, e assim vai, todos eles exercitaram esse processo da fé, a Bíblia garantiu para eles um espaço especial, que está lá na galeria da fé, homens que se moveram através de um sentimento, que não é simplesmente um sentimento humano, mas é uma força espiritual que nós chamamos hoje em dia de fé. E garantiu a eles um espaço especial lá na Bíblia, chamado Galeria da Fé, que está em Hebreus 11. Então nós vemos que a ação de Deus na vida deles dependeu primeiro de uma atitude deles, de aceitar aquilo que Deus estava falando para eles. Porque eles foram chamados, eles foram escolhidos para fazer alguma coisa. Mas e as pessoas que foram chamadas e foram colocadas em determinadas situações e não tiveram o mesmo prestígio? Será que então nós podemos dizer que a Bíblia é injusta? Por que a Bíblia citou e falou e deu o nome dessas pessoas e para outras não? É um Deus injusto? Vocês já pararam para pensar? Por que a gente não sabe, por exemplo, nós falamos aqui da ceia, na última ceia, como é que foi a celebração da última ceia? Jesus fala assim para os discípulos, 2 deles, vão lá, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro, seguem ele, que é na casa dele que eu vou fazer a ceia. É um homem carregando um cântaro, ninguém sabe quem que ele é, tem especulação de quem ele seja, mas a Bíblia não fala quem que ele é. E onde que foi feita a última ceia? Na casa dele. Ou seja, ele cedeu o lugar da última ceia que Jesus ia fazer com a gente, a Bíblia não fala nem o nome da pessoa. Podia falar assim, ó, o fulano de tal vai estar andando. Não, nem isso não fala. Passou despercebido. Que injustiça a gente pode pensar, não é? Porque a gente olha com os nossos olhos. Porque a gente olha com aquilo que a gente tem como padrão, ou a gente tem como certo e errado. E a gente esquece de que existe um padrão maior, existe um interesse maior, que é o interesse de Deus. Por causa dessa visão nossa de mundo, por causa dessa visão nossa de padrão que a gente cria para a sociedade, a Bíblia, durante esse tempo todo, a Bíblia, ou o Evangelho, vamos dizer assim, ela teve alguma distorção. Jesus, quando ele esteve entre nós, ele reduziu os 10 mandamentos que ele deu para Moisés em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ou seja, ele resumiu toda a lei em uma coisa, no amor. Por que no amor? Porque o amor tudo suporta. A Bíblia fala o que é o amor, né? O amor é compassivo, o amor é longânimo, o amor tudo suporta. Se eu faço as coisas, tendo em primeiro lugar amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro, eu não vou deixar de fazer alguma coisa porque eu tenho medo de alguma coisa. Eu vou deixar de fazer alguma coisa porque Deus está em primeiro lugar. Eu não vou passar o irmão para trás, não porque alguém pode olhar e falar mal de mim, mas porque eu amo ele mais do que eu amo a mim mesmo. Eu não quero mal para ele, porque aquilo ali é como se estivesse fazendo mal para mim. Então, essa essência da narrativa do Evangelho, ou a narrativa cristã, é aquilo que nos motiva, ou deveria motivar, sendo o amor a essência de tudo. Nós devemos pensar de uma forma com que os outros são tão importantes quanto nós, e hoje em dia, infelizmente, existe uma inversão disso, que nós somos mais importantes, nós vimos em primeiro lugar, depois as outras pessoas, e isso não só nossa relação aqui, mas nossa relação com Deus. Muitas vezes nós nos sentimos muito mais importantes do que realmente nós somos, e pensamos que nós somos muito mais importantes para Deus do que o meu irmão. Deus, por que a bênção não vem para mim e foi para ele? Eu preciso também. Ou seja, eu, em vez de estar alegre com a bênção dele, eu fico cobrando de Deus, porque Deus abençoou ele e ainda não me abençoou. Porque eu acho que eu sou mais importante. Está faltando voltar para a essência dos 2 mandamentos que Jesus deu. O amor. Por causa dessa distorção toda, durante muitos anos dentro da igreja, existiu vamos dizer assim, eles torceram a palavra de forma com que a palavra começava a agir em favor da igreja e não mais em favor do evangelho. Ou seja, a religiosidade cresceu de tal forma que agora era mais importante a religiosidade do que a espiritualidade. Nós temos ouvido o pastor João falar sobre espiritualidade,
que é justamente esse mover dentro de nós, que não é a questão de costume, não é a questão de rotina, não é a questão da maneira com que a gente age, mas é o nosso agir com Deus. E durante muito tempo dentro da igreja, o que foi mais importante acabou sendo essa religiosidade. Ou seja, a maneira, o costume, de como as coisas eram feitas, de como as coisas eram controladas. E aí vem uma coisa importante, o controle. A igreja descobriu que através do medo, ela conseguia controlar as pessoas. Ela descobriu que através da imposição do medo, você não pode fazer isso, porque Deus vai te castigar, e esse medo vinha justamente do quê? Do medo de um Deus que pode me castigar a qualquer momento, se eu não cumprir o padrão de Deus que é puro. Então você não faz isso, Deus vai te castigar por causa disso. Infelizmente, até hoje existem igrejas usando o mesmo padrão do medo. Igrejas são cheias por causa do medo. As pessoas estão ali, e eu perguntei agora no começo, por que a gente vem na igreja? Muita gente vem para a igreja por medo. Medo de um Deus que vai castigar ele se ele não for para a igreja. Medo de um Deus que vai castigar ele se ele não estiver participando. Medo de um Deus que vai castigar se ele não trouxer o dízimo, a oferta dele. Esse não é o Deus que a gente serve. Se você está aqui hoje por causa do medo, se eu não for na igreja, alguma coisa de ruim vai acontecer durante a semana, você está servindo o Deus errado. Deus, o Deus que a gente serve é um Deus de amor. A Bíblia fala, o amor lança fora todo o medo. Que medo que está impulsionando a gente de servir a Deus? Esse medo tem que ser lançado fora, porque Jesus já morreu, ele pagou todo o preço do que tinha que ser pago, ele já pagou na cruz. Agora nós temos medo do quê? Eu tenho medo porque o padrão que Deus colocou é um padrão muito alto. Esse padrão alto, Jesus pagou na cruz e falou assim, agora sede meus imitadores. E nós temos junto ao Pai um advogado. Fala assim, eu não consigo cumprir o padrão de Deus, mas eu tenho junto ao Pai um advogado chamado Jesus. Então quer dizer que agora, por causa disso, então, está liberado, a gente pode fazer o que quiser, pode pecar, não precisa se preocupar, porque daí chegar lá na hora, dá a carteirada. Jesus, foi aqui redimido pelo Pai, agora posso entrar. Não é assim também. Nós temos que ter a consciência de que, quando você faz alguma coisa, você faz com o coração, e quando nós fazemos alguma coisa para Deus, nós não fazemos porque como recompensa para Deus. O que nós temos para dar a Deus? Quem somos nós para darmos alguma coisa a Deus, a não ser o agradecimento pelo aquilo que Ele já fez por nós? O que nós podemos dar para Deus que cumpre o sacrifício dele nós na cruz? Não existe nada que a gente possa fazer. E hoje em dia tem muita gente tentando fazer alguma coisa para comprar esse sacrifício que Deus fez na cruz, que Jesus fez na cruz. Hoje em dia tem muita gente que ainda, nos dias de hoje, ainda tenta, de alguma forma, se penalizar para poder compensar o sacrifício de Jesus na cruz. E não compensa, não tem como compensar. É um sacrifício maior. Então, por causa dessa estrutura do medo que a igreja criou, nós chegamos num ponto da história em que a igreja vendia o que chamava indulgência, ou seja, o perdão do pecado era vendido. Então tá, você tem medo de ir para o inferno? Vem aqui e paga. Paga, daí você não vai para o inferno. Você paga, aí você tem a tua penitência liberada, você não precisa se preocupar. E a igreja começou a colocar de uma forma com que o evangelho virou mercadoria. Era uma forma lucrativa de levar o evangelho e, ao mesmo tempo, controlar as pessoas. Virou um produto que podia ser comercializado. Quando chegou num ponto que estava demais tudo isso, mais ou menos no século XVI, nós vemos uma pessoa se levantando chamada Martinho Lutero. Todo mundo já ouviu falar do nome de Martinho Lutero, né? O que ele fez? A Reforma Protestante. Tem gente que ouve falar da Reforma Protestante, já de alguma forma já ouviu, já celebrou, mas muitas vezes não tem noção do que aquilo foi. Foi uma coisa para quebrar todo esse sistema deturpado que estava acontecendo dentro da igreja, de levar as pessoas a um sistema de cristianismo diferente do que era a essência que Jesus tinha ensinado quando ele estava aqui com a gente.
E hoje, apesar de tudo isso, apesar da reforma e apesar de todo aquilo que aconteceu durante esses anos todos, foi no século XVI isso, ainda tem igreja vivendo como se estivesse antes da reforma. Colocando essa pressão nas pessoas, colocando esse medo sobre as pessoas, colocando impondo para as pessoas um cristianismo que não é a essência. A reforma protestante, ela se baseou em 5 princípios fundamentais. E não se preocupe que eu não vou pregar sobre os 5 princípios, que eles são grandes. Mas só para que vocês saibam, os princípios são chamados de 5 solas, que vem do latim, né, de só. Somente as escrituras, sola scriptura. Somente a fé, sola fide. Somente a graça, sola gratia. Somente Cristo, solus Christus. E somente a Deus a glória. Soli Dio glória. Eu hoje queria me deter um pouco mais nesse último, somente a Deus a glória. No livro de Salmos, no capítulo 115, ele diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. O salmista já falava que a glória não é minha, a glória é para Deus. E a gente fala, que coisa bonita, né? Que lindo isso, que versículo maravilhoso. Deus, toda a glória seja dada a Deus, e Mas de repente a gente cai no mundo real, e a gente se vê fazendo alguma coisa dentro da igreja, ou a gente vê fazendo alguma coisa ajudando alguém, e de repente a gente espera o quê? Reconhecimento. Mas e cadê? Se toda a glória é para Deus, agora eu preciso de algum reconhecimento para fazer aquilo que eu estou fazendo, e se eu não tenho esse reconhecimento, não vai adiantar eu ficar fazendo, ninguém vai olhar para mim. Foi lá, teve o Valentine's, agradeceu fulano, Beltrano, não sei quem, e esqueceu de mim. Reconhecimento. Nós buscamos reconhecimento o tempo inteiro, e tem uma palavra que fala assim, não a nós, Senhor, mas a Ti seja dada toda a glória, mas na prática do nosso dia a dia, a gente busca reconhecimento. Mas e cadê o manual que a gente está falando aqui, de que a Bíblia é inspirada por Deus, que ela serve para instruir, que ela serve para educar, para que ela serve para poder corrigir? Nesse ponto a gente esquece. Por quê? Porque a gente quer agora o reconhecimento daquilo que eu fiz. A gente quer agora, Deus, eu fiz alguma coisa, eu preciso ser reconhecido. Então a gente começa a viver um cristianismo que é mais ou menos ok. Porque alguma coisa precisa, alguma coisa não precisa. Esse modelo de cristianismo não é o modelo da essência da Escritura de Deus. Então, quando teve a reforma protestante e falou, olha, a Deus seja toda a glória, e é só a Deus, a gente está falando o quê? Que tudo isso que a gente faz aqui tem um objetivo só, a glória de Deus. Então, se o que a gente estava falando agora há pouco, as pessoas que não foram reconhecidas na Bíblia, será que ela é injusta? Injusta nos olhos de quem? Aos nossos olhos, talvez sim. Aos nossos olhos pode parecer, não, isso é injustiça, né? Poxa, o cara cedeu a casa dele, a última ceia de Jesus, nem citaram o nome dele. Aos nossos olhos pode parecer. Mas o que ele estava fazendo? Estava servindo uma coisa maior. E essa coisa maior é o propósito para que ele foi criado. Nós temos que levar em conta, levar em consideração, de que nós fazemos parte de um plano maior, e esse plano maior leva em consideração não somente a nossa vida, ou eu diria, a nossa vida está em último plano desse plano maior, e que todas as coisas são feitas para Deus. Então, quando a gente tem essa noção de que a glória é para Deus, a nossa visão das coisas daqui começa a mudar. A gente começa a entender diferente que eu não preciso esse reconhecimento. Eu não preciso alguém que cite meu nome. Eu posso fazer as coisas sem que ninguém veja. Porque a glória não é para mim. A glória é para Deus. Se eu vou fazer alguma coisa no reino de Deus que vai dar um efeito, mas ninguém vai ver que fui eu que fiz, amém. Porque a nossa glória não está aqui, está lá em cima. E Deus não esquece cada coisinha que a gente fizer. Então nós temos que ter essa noção. E diz lá em Romanos, no capítulo 11, no versículo 34 a 36. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse?
Pois dele, para ele e por ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. O que nós podemos fazer, o que nós podemos dizer que eu fiz para poder cobrar alguma coisa de Deus? O que eu fiz para ter uma recompensa de Deus? Nós pecamos, nós erramos, nós fazemos um monte de coisa errada. Ah, não, mas eu faço muita coisa boa, eu ajudo. Isso nos dá o direito de cobrar alguma coisa de Deus? Jesus morreu por nós, e isso não tem preço que pague, não tem nada que pague, nenhum sacrifício que a gente faça que possa pagar esse sacrifício de Jesus. Quando nós vemos que esses grandes personagens bíblicos se esvaziaram, e foi por isso que eles foram chamados, nós também devemos seguir o mesmo exemplo de nos esvaziar na presença de Deus, falar: Deus, eu sou um vaso. Só que a gente tem que ter noção de que quando a gente fala isso, isso implica em muitas outras coisas do nosso dia a dia. Quando a gente, é bonito, né? A gente fala, esvaziar de mim. A gente tirar aquilo que é o eu, o meu ego, a minha vontade, deixar a vontade de Deus cumprir, nas palavras parecem ser fáceis, né? Agora, quando você aplica isso no teu dia a dia, puxa, como fica difícil. Quando você aplica isso com o irmão que pisa no teu pé, com aquela pessoa que tenta te prejudicar, e a gente tem que mostrar o nosso amor, ou mostrar o amor de Deus para essa pessoa, aí fica complicado. Quando a gente entende de que eu sou só um instrumento, e a gente vê como tem esses atores principais, que foram essas pessoas citadas na Bíblia, existiram e existem muitos coadjuvantes do propósito de Deus. E muitas vezes, muitos que estão aqui, somos coadjuvantes na obra de Deus. Ou seja, o nosso nome não vai ser citado, não vai ter um holofote em cima da gente falando: não, você fez isso aqui na obra de Deus. Nós vamos ser coadjuvante. O coadjuvante quase não é falado dele. Às vezes aparece talvez o nomezinho dele quando termina o filme, aquela letrinha que passa bem rápido assim, às vezes até passa o nome dele ali. Se você está assistindo, você nem vai ver. Ele vai ver: oh, passou meu nome. Ele vai ver, que ele vai ficar procurando, né? Ele vai ficar procurando: oh, passou meu nome. Mas muitas vezes as pessoas não vão ver. E falam: mas ninguém viu, passou tão rápido. E ninguém viu. E muitas vezes nós somos coadjuvantes no propósito de Deus. E agora, por que nós somos coadjuvantes? E por que nós não somos exaltados? Será que nós somos menores na presença de Deus? Será que o dom que Deus me deu é menor do que o dom que Deus deu para o pastor João? Será que o meu dom é menor do que o dom que Deus deu para alguém que ora por cura, que expulsa demônios? Será que o dom que Deus deu para cada um de vocês é menor um do outro? Será que nós somos menores agora porque o que a gente faz não causa um estardalhaço tão grande quanto o irmão? Não é isso que Deus está falando. Não é isso que a Bíblia de Deus fala. Lá em 1 Coríntios 12, quando Paulo fala a respeito dos dons do Espírito, ele fala que vem de Deus e Deus distribui conforme lhe apraz. Mas todos os dons vêm do mesmo Espírito. Ou seja, não tem um dom menor, um dom maior. Todos vêm do mesmo Espírito. Então, cada um de nós nascemos já com esse dom, com esse talento, com esse propósito dentro de nós, e nós devemos usar esse propósito da melhor forma possível. Nós devemos usar esse propósito da melhor forma com que o nome de Deus seja glorificado e de que o propósito de Deus na nossa vida seja colocado em prática. Ele pode parecer pequeno, pode parecer discreto, pode parecer sem importância para os outros. Mas saiba que o que Deus colocou dentro de você, aquele chamado que Deus colocou dentro de você, é muito maior do que você pode imaginar. Aquilo que Deus chamou cada um de nós para fazermos, pode parecer aos nossos olhos insignificante, mas pode ter um efeito colateral tão grande que a gente não vai ver, e é esse efeito que Deus está buscando, e nós estamos pensando: ah, Deus, mas é tão pequenininho. Aí eu vou falar para o irmão ali, falar sobre a palavra de Deus para ele, mas ele é sozinho, não tem família, não tem ninguém, mal vem na igreja, o que vai mudar se eu falar para ele ou deixar de falar? Deixa eu falar lá para fulano, que é expansivo, que conhece um monte de gente, e ele sim vai impactar muita gente, e a gente fala: não, mas isso aqui não vai impactar ninguém. Mas é o propósito de Deus. Como eu falei que ele escreveu uma Bíblia
em um período de 1.500 anos e tem essa consistência durante os 1.500 anos, o propósito dele, da mesma forma, tem uma consistência e tem um propósito de ser aquele ali, pequeno, grande, seja o que for, ele colocou para ser feito. E ele colocou de uma forma que é para você fazer, é para cada um de nós fazer conforme aquilo que foi feito. Não adianta a gente querer olhar para o irmão e falar, eu quero ser igual a ele, eu quero poder falar igual a ele, quero poder cantar igual a eles, eu vou impactar as pessoas quando eu cantar igual a Davi, eu vou poder impactar as pessoas quando eu fizer isso igual a fulano. Não é por aí. Cada um de nós tem um dom, tem um talento, foi especificamente feito para nós. Nós vemos lá em 1 Samuel uma história interessante, que é a história de Davi. 1 Samuel, no capítulo 17, e versículo 38. E ali a gente vê como Deus trabalha, e como eu falei, tudo que acontece na Bíblia não está ali por acaso. Tem uma aplicação para nós. Diz assim a partir do 38. Saul vestiu Davi com a própria túnica. Só para colocar vocês no contexto, está lá Golias, um homem de 3 metros de altura, desafiando todo o povo judeu. Falou, olha, a gente não precisa brigar todo mundo. Manda um para brigar comigo, quem vencer, resolve a batalha. Aí está todo o exército de Israel aqui, todo o exército filisteu lá, no vale, separado pelo vale, e chega Golias todo dia, de manhã e de tarde, olha, cadê quem é você? Quem que vem aqui lutar comigo? E Davi está ali, pequenininho, magrinho, e escuta aquilo ali. O Espírito de Deus mexe de Davi de tal forma e fala, eu vou. Como que você vai, menino? Até o irmão dele, que era grande, falou, não, meu filho, dá licença, meu filho, vai cuidar das ovelhas do teu pai. Não, eu vou. Aí então Saul fala assim, não, então tá bom, você vai, porque ninguém tinha coragem de ir. Aí falou, você vai? Vou. Falou, bom, morrer por morrer, uma hora eles vão atacar a gente, então que morra ele, né? Aí Saul fala para ele assim, Saul vestiu com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Saul tentou colocar no Davi uma coisa que foi preparada para ele. A armadura de Saul não foi preparada para Davi. A armadura de Saul foi feita sob medida para Saul. Davi não foi criado ou preparado para usar a armadura de Saul. Porém, Davi tinha sido escolhido para livrar o povo judeu. Só que com o quê? Com a armadura do Saul? Que poderia parecer lógico, né? Como é que você vai enfrentar um gigante assim, sem nada? Tem que ter uma armadura. Mas não é a armadura de Saul. Porque a armadura de Saul é de Saul. O talento, às vezes, que você vê no teu irmão, é para ele. Às vezes não é para nós. Davi foi enfrentar o Golias com o quê? Com o que ele tinha na mão, e Deus já tinha dado para ele, desde o começo, que era uma funda. Davi não tinha noção de que aquela funda era o que Deus já tinha planejado desde o início, que ia livrar o povo judeu. Uma coisa tão comum, tão ordinária que ele usava, sem ter noção de que aquilo ali era a arma que Deus tinha escolhido para livrar o povo judeu. Hoje em dia, nós temos coisas na nossa vida que às vezes parecem tão comuns, tão sem graça, mas às vezes é o que Deus escolheu para poder te dar o livramento. E a gente está esperando de Deus um alarde muito grande, a gente está esperando de Deus uma coisa assim, uau, fenomenal, uma armadura como a de Saul, toda polida, toda bonita, um capacete de bronze. E Deus está falando assim, usa o que está na tua mão. Usa esse estilinguinho que você tem na tua mão. Deus, mas eu vou lutar contra o gigante de 3 metros. Eu já te preparei com esse estilingue na tua mão. Nós muitas vezes ficamos esperando que alguma coisa muito grande vai mostrar o propósito de Deus para a minha vida é esse. E Deus está falando, você já tem na tua mão o que você precisa. É isso que a palavra está falando aqui, que agiu na vida de Davi, que age hoje na nossa vida também.
Quando nós entendemos isso que Deus está falando, quando nós entendemos de que o talento, o dom, aquilo que a gente precisa para mover, já faz parte de nós, já está na nossa mão. Quando a gente entende isso, as coisas começam a se mover. Quando a gente entende que as coisas são dele, por ele e para ele, a gente entende que não depende de mim, não depende do que eu tenho que fazer, não depende do que eu preciso agregar para poder fazer, porque já está em mim. Gideão pediu provas para Deus, muitas vezes: Deus, molha a lã e deixa a terra seca. Deus, molha a terra e deixa a lã seca. Gideão fez um monte de prova para Deus, para poder ter certeza de que era aquilo que Deus estava falando. Aí, quando a gente vê Gideão com aquele exército todo, e Deus vai: não, tira os que bebem. Eu fico imaginando o coração de Gideão, quando ele estava lá com quase 30 mil, de repente, caiu para 20 e tantos mil foram embora, depois foi com 300. O coração dele contra mais de 40 mil soldados que ele ia lutar, com 300. Por quê? Deus estava mostrando para ele que era dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Se a gente faz as coisas buscando a armadura do Saul, se a gente faz as coisas buscando o que o irmão tem, que eu preciso a bênção que está na vida do irmão, eu preciso do conhecimento que está na vida do irmão, aquilo é para ele, não é para você. Se você precisa daquilo, Deus vai te capacitar para você ter aquilo também, e você vai fazer. Agora, você tem que usar a armadura, você tem que usar o estilingue, você tem que usar o talento, o dom que Deus já colocou na tua mão. É isso que Deus quer que você use. Nós não devemos ter medo de enfrentar o gigante. E a gente fala, o gigante parece uma coisa assim, meio alegórica demais, mas o gigante é o problema que você tem na tua vida, seja um problema financeiro, seja um problema familiar, seja um problema de saúde. Esse gigante que você está enfrentando, Deus já te capacitou para enfrentar ele, porque afinal de contas, é por ele, dele, por ele e para ele. Então, se você está enfrentando isso, Deus, por quê? Porque eu não consigo. Deus já nos capacitou desde o começo. Davi já estava com a funda guardada ali no bolso desde o começo. Mas ele não tinha noção de que o livramento ia vir através daquela funda que ele estava na mão. E é dessa forma com que Deus age. Deus coloca em nós esse espírito de fé, e esse espírito de fé que tem que motivar a nossa ação na presença de Deus. Será que você foi escolhido por acaso? Ou porque Deus não tinha opção? Falou, eu não tenho muita opção, vou escolher fulano ali. Será que é por causa disso? Nós temos esse projeto na presença de Deus desde o início da nossa vida, antes mesmo de que nós fôssemos gerados. Não existe por acaso na presença de Deus. Não existe de que alguma coisa aconteceu porque Deus não tinha uma opção. Eu sou o segundo plano de Deus. Não, Ele planejou isso já para nós desde o começo. E Deus não espera que você vá sozinho. Fala assim, Deus quer que eu vá, mas Deus não está comigo. O que Deus falou quando Josué foi entrar, substituindo Moisés? O que Deus falou para Josué? Não fui eu que te enviei? Somente tenha coragem. O que estava acontecendo com Josué? Aquele medo dele, como é que eu vou fazer isso? Uma fortaleza desse tamanho, uma cidade tão fortificada, nós não somos guerreiros, como é que eu vou lutar contra esse povo? Aí Deus fala para ele, não fui eu que te enviei? Somente tenha coragem. Ou seja, já estava dentro dele o que ele precisava para vencer aquele povo. Só que precisava do quê? Da atitude dele, dar o primeiro passo, e eu vou vencer aquele povo. Porque se Deus está me enviando, se Deus é comigo, quem que pode ser contra mim? E é esse mesmo espírito que nós temos que viver nos dias de hoje, de que se Deus é com você, quem pode ser contra você? O que pode ser contra você se Deus está com você? Mas eu não consigo acreditar nisso, eu não consigo viver isso. Meus irmãos, esse é o segredo da essência do Espírito. A gente viver dessa forma, e aquilo que você não consegue, ninguém é perfeito, ninguém nasceu perfeito, e nós passamos durante a vida num período de aperfeiçoamento, num tempo de aperfeiçoamento constantemente. Agora, se eu não sou perfeito, ok, quem que é perfeito? Jesus é perfeito? Ok, como é que eu faço para chegar onde Jesus chegou? Está aqui o nosso manual. É isso que nós estamos falando.
a gente seguir esse manual, eu buscar e eu vou encontrar. Quando a gente se achega a Deus, Ele vai se achegar a nós. Então, a gente falar que a gente não pode ou não consegue, mas não tomar uma atitude para poder e conseguir, não vai adiantar nada. A gente vinha aqui todo domingo vestir uma capinha de crente, vir para a igreja, aqui, adorar e tal, ir para casa, tirar a capinha de crente, e agora traz a capinha dos problemas, põe de novo e vive a vida. Não é essa vida que Deus quer para nós. A vida que Deus quer é uma vida de liberdade. E essa liberdade vem quando a gente chega na presença de Deus. Ele quer filhos que realmente se comprometam com a palavra de Deus. Eu vi uma frase esses dias que eu achei muito interessante, que dizia assim que Deus pode até nos carregar nos braços, mas jamais vai carregar a gente nas costas. Ou seja, Deus cuida da gente quando a gente precisa, mas Ele não vai carregar você e falar assim, eu vou fazer o serviço por você. O serviço é nosso, a obrigação é nossa. Se a gente quer a bênção, a gente tem que ter atitude para poder fazer. Nós temos que saber de que, às vezes, o propósito que Deus tem para nós, talvez não seja o propósito glamuroso que a gente espera que a gente tenha. Porque a gente, às vezes, pensa em propósito de Deus como uma coisa assim, bem bonita, né? Bem glamurosa, bem cheia de enfeite, porque é o propósito de Deus. Mas nós estamos vendo aqui que teve gente que teve um propósito na Bíblia e não foi nem falado o nome. E, às vezes, esse é o propósito nosso, e a gente fica agora desiludido com Deus, porque o meu propósito não vai ser citado na galeria da fé, o propósito de Deus escolheu para mim, não vai ser falado na frente da igreja, as pessoas não vão notar, porque nós estamos pensando em nós. Lembra do quinto fundamento da Reforma Protestante? A Deus toda a glória não é para mim, a glória é para Deus. Se eu tenho isso firme e assentado dentro da minha cabeça, eu sei de que a glória pode não aparecer, mas a glória é para Deus. De alguma forma, Deus vai ser glorificado. Essa semana eu tive assim, uma semana bem tumultuada, e sempre quando tem a semana assim, eu penso e vem na minha cabeça de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sempre vem isso na minha cabeça. E essa semana a Bela teve que ir para o médico, estava com pneumonia, ou início de pneumonia bacteriana, e ela tem alergia a um antibiótico, então ela tinha que tomar um outro, e daí não tinha ele em xarope. O médico falou, olha, xarope ela não vai conseguir tomar porque é muito ruim, é muito forte, tem que ser cápsula. E ela nunca tomou remédio de cápsula, então a criança, para poder engolir, que para nós é fácil, no primeiro dia foi uma batalha. E foi promessa, não, Belinha, vai, consegue, não sei o quê. Ela não consigo, ela suava assim, eu não consigo. Não, Bela, abre a boca, eu ponho para você toma. Não consigo. Foi uma batalha. Falei, como é que nós vamos fazer? Ela vai ter que tomar durante 10 dias isso. Falei, se o primeiro comprimidinho foi essa batalha, como é que vai ser os restos dos 10 dias, né? E ela tinha que tomar 3 por dia. Aí, ela conseguiu tomar, venceu aquele medo. Hoje ela está tomando ainda o remédio, mas até eu brinco com ela, falo, não, a Bela vai começar a chorar de novo, ela põe no... Toma, já tomei. Aí, de repente, na terça-feira, roubam a minha carteira com um cartão, drive license, né, e tudo mais. E não foi um assalto à mão armada, roubaram dentro do meu carro, mas aquele, e agora, né? Consegui tudo de novo, e a gente sabe o quanto que isso é complicado. Aí veio no meu coração, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu pensando nisso, eu falei, bom Deus, se todas as coisas contribuem para o meu bem, é para o meu bem. E como eu já tinha meditado sobre essa palavra de hoje, que isso já estava no meu coração, aí eu falei, mas às vezes eu estou pensando que o meu bem é o meu bem. É alguma coisa boa que vai acontecer. Aconteceu uma coisa ruim, então alguma coisa boa vai acontecer para mim. E às vezes o meu bem não é para mim. Às vezes aquela situação é para o bem daqueles que amam a Deus, mas pode ser para o meu irmão. Pode não ser necessariamente para mim. E eu comecei a entender de que eu não sou o centro do universo. As coisas não giram ao redor de mim. As coisas giram para um propósito maior. As coisas giram para um propósito que vai além de mim. E eu sou um coadjuvante no propósito de Deus. Quando a gente tem essa noção, quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a olhar as coisas de forma diferente. A gente começa a entender de que as coisas não acontecem simplesmente por causa da minha pessoa.
As coisas acontecem por causa de um projeto maior e eu estou no meio desse projeto. Mas não necessariamente porque você é a pessoa desse projeto. Agora, a gente tem que ter essa noção agindo todo dia dessa forma. Nós temos que ser muito mais do que simplesmente colaboradores da palavra de Deus. Quando a gente vem aqui no domingo, ou a gente participa de alguma coisa, só colaborando com aquilo que a gente está fazendo, a gente está simplesmente fazendo assim, olha, é mais ou menos como a história da galinha e do porco que foram fazer o café da manhã, né? Vocês conhecem essa história? Falaram, o galinha e o porco se juntaram, vamos fazer um café da manhã? Vamos, beleza, nós estamos com fome. A galinha fala assim, olha, então eu dou o ovo e você dá o bacon, feito? Ou seja, a galinha colaborava, o porco se comprometia. Essa é a diferença quando a gente fala entre colaboração e comprometimento. A colaboração é uma coisa que eu posso ajudar, não tem um peso. Agora, o comprometimento é o bacon, sai de mim. E Deus busca pessoas que contribuam e não simplesmente colaborem. Pessoas comprometidas com a coisa e simplesmente não colaboradores com a coisa. Nós temos que ter essa noção da presença de Deus, dizendo assim, Deus, eu sou um comprometido com a tua palavra. Eu não estou só colaborando, eu estou comprometido com a palavra de Deus. Esse comprometimento que ele busca. Você acha então que está faltando alguma coisa? Por que então eu não sou abençoado? Eu tenho ajudado, tenho feito, eu tenho trabalhado na obra de Deus. Eu não tenho visto as bênçãos de Deus. Volto naquilo que nós estamos falando. Nós estamos fazendo isso para trocar com Deus. Deus, e a gente fala isso, eu falo isso sempre quando a gente faz os dízimos. Se você está trazendo o teu dízimo aqui, Deus, estou pagando dessa semana, para ter uma semana boa, me livra do mal. A Bíblia fala que ele vai repreender o devorador, mas isso é uma consequência daquilo que a gente está fazendo. Não está pagando para ele repreender o devorador. A gente não está trazendo o dízimo como uma forma de pagamento para que Deus deixe aquilo de longe. E as pessoas hoje em dia muitas vezes fazem as coisas pagando para Deus, para que Deus faça alguma coisa, sendo que tudo que ele podia ter feito já foi pago lá na cruz. Nós não precisamos do sacrifício, a gente faz o que a gente faz porque a gente é grato a Deus por aquilo que ele fez por nós. É diferente a conotação quando você faz alguma coisa esperando uma coisa de troca, ou quando você faz alguma coisa e fala, Deus, eu sou grato a Ti por causa disso. Esse propósito maior, esse projeto maior de Deus, cabe a cada um de nós. Se você não está vivendo o projeto que Deus colocou no teu coração ainda, pensa, aonde que estou falhando? Aonde que está a ferramenta que Deus preparou para mim, que faz com que eu possa executar esse projeto? Porque se já está em mim, Deus, eu quero que isso aflore para que eu possa fazer. E Deus fala assim, olha, você fala para Deus, Deus, me dá a força, me capacita que eu vou e faço. Aí Deus vira para você e fala assim, então vai e faz que eu te capacito. A atitude tem que vir primeiro de nós, para depois vir de Deus. Todos esses heróis da fé tiveram atitude primeiro e depois foram abençoados por Deus. Todos eles primeiro deram o primeiro passo, aí depois Deus começou a desenvolver na vida deles. Eles não esperaram que Deus desenvolvesse para depois eles darem o primeiro passo. Hoje em dia nós esperamos que Deus nos capacite primeiro, para daí eu dar o primeiro passo. Não é assim. Nós temos que saber que se para Deus são todas as coisas, Ele já preparou todas as coisas para nós também. Ele não quer o plano dele sendo frustrado. Por que Ele vai querer que você vá e se frustre se o plano é dele? Por que Ele vai querer te colocar numa situação que você não vai conseguir chegar ao final com vitória, se o plano é dele, e quem vai sair queimado depois é Ele? Se Deus tem o controle de todas as coisas, não tem nada que foge do controle de Deus. Se Deus tem a maestria de todas as coisas, não tem nada que acontece sem que Ele saiba. E se tudo acontece e Ele sabendo, por que a gente teme? É difícil, às vezes, a gente entender isso de coração. Às vezes é mais fácil falar, né? Não, é verdade, eu sei disso, eu sei disso. Mas na primeira dificuldade, a gente parece que esquece tudo isso. Na primeira barreira, a gente parece que apaga tudo isso e cai no desespero. E agora, o que eu vou fazer? Se o plano é dele, a orientação vai vir dele.
Eu queria que a gente pudesse, nessa manhã, ter essas respostas que eu falei no começo. Por que a gente vem na igreja? Por que a gente faz o que a gente faz? Que a gente pudesse responder para nós mesmos, agora, Deus, agora eu entendo que o que eu faço aqui, às vezes estava com o propósito errado. O que eu estava fazendo aqui, às vezes estava com o objetivo errado, que o objetivo era eu. E agora eu vejo que o objetivo não sou eu, o objetivo é Deus. O objetivo do que a gente faz, aquilo que Deus trouxe cada um aqui, não é para cada um de vocês, é para Deus. A glória tem que ser para Deus. O resultado disso, a bênção que você está esperando, você faz alguma coisa, nós estamos vindo na quarta-feira, cada um buscando um milagre diferente, cada um buscando uma bênção diferente. Está errado? Não está errado de forma alguma, a gente tem que buscar de Deus. Mas eu acho que o principal e o primordial é a gente buscar a vontade de Deus. O nosso milagre, o milagre que cada um de nós está esperando, ele vai vir quando nós estivermos alinhados com a vontade de Deus. Quando a gente buscar entender, Deus, qual que é o propósito da minha vida? Como é que eu posso desenvolver o propósito da minha vida se eu não sei qual que é o meu propósito? Como é que eu posso fazer a vontade de Deus se eu não sei para que eu estou aqui? Agora, como é que eu sei para que eu estou aqui? Como é que eu sei o que eu estou fazendo aqui nessa terra, nesse mundo? Por que Deus me trouxe do meu país para cá? Você acha que foi por acaso? Eu vim por causa do dinheiro. Muita gente veio por causa do dinheiro. Mas, às vezes, Deus colocou numa situação ruim lá, pensando que ele ia vir aqui por causa do dinheiro, e Deus tinha uma obra muito maior, de novo, porque nós não somos o centro do universo. O centro do universo chama Jesus. Quando a gente entende essa palavra, quando a gente entende esse princípio, as coisas começam a ter uma conotação diferente. A gente começa a entender, opa, peraí, eu estou aqui por causa que eu tenho um propósito maior, que vai além de mim. Um propósito que Deus criou, um propósito de alcançar alguém, um propósito de fazer alguma coisa, ser grande ou pequena, mas é um propósito de Deus. Lá em Mateus 6,33, tem um texto que é muito conhecido, e às vezes é passado por cima, por causa de ele ser tão conhecido, que diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas que ele estava falando é justamente e o que havemos de comer, o que havemos de vestir. Deus estava falando assim, olha, existe um propósito maior, além da comida de vocês, além da vestimenta de vocês, além da moradia, além do trabalho, além do seu carro, além da sua casa, além daquilo que você vê em volta de vocês, existe um propósito maior além de tudo isso. Vocês querem tudo isso? Está resolvido. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar qual que é o propósito de Deus para a tua vida. Tudo isso que você está preocupado, tudo isso que você está perdendo o sono, vai ser acrescentado para você. Não porque você está trocando com Deus, mas porque Deus está cumprindo o propósito dele aqui na terra. O pastor está lembrando exatamente do que o pastor falou da semana passada, do carro que tem 33 mil peças, e às vezes nós somos um fusível, mas nosso sonho era ser farol, e a gente passa a vida inteira frustrado, porque eu sou só um fusível, eu queria ser um farol, eu queria ser um motor, exatamente, mas por causa de uma pecinha, tudo para, e o reino de Deus é assim, se nós fazemos parte de um corpo, nós temos que ter a noção de que o meu posicionamento nesse corpo influencia o corpo inteiro. A minha posição dentro desse corpo, de alguma forma, interage e age com o corpo inteiro. Então, ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui sendo menor. Mas eu não consigo falar, eu não sei nem orar em público. Gente, até muito tempo atrás, eu não conseguia me expressar quando eu era menor. Apresentar em sala de aula, por exemplo, trabalho. No Brasil tinha esse negócio de apresentação de trabalho na frente da sala. Eu travava, não saía, me dava taquicardia, me dava dor de barriga, eu queria ficar doente, não conseguia falar em público, não conseguia, eu tinha uma aversão de falar em público.
Ah, mas então agora é natural? Ainda não é natural para mim. Eu falo porque eu senti que Deus tem um propósito para mim, e eu falei, Deus, um dia eu falei assim, Deus, tá bom, se for para fazer, então eu faço. Eu quero largar a mão. Eu lembro até hoje, quando eu estava orando, eu falei assim, eu estava dirigindo, eu falei assim, Deus, eu quero largar a mão do volante da minha vida, deixar que Deus conduza a minha vida. Aquilo me deu um frio tão grande na hora que eu falei aquilo, porque eu falei assim, e se Deus for para onde eu não quero ir? E se Deus falar assim, então tá bom, então agora vira aqui. Deus, eu criei reto. Porque às vezes a gente fala assim, Deus, controla a minha vida, e me leva por essa porta aqui, me leva por aquele caminho, me leva por aquele outro. Pô, mas se é Deus que vai controlar a tua vida, como é que você está ditando as regras para Deus onde você quer ir? E às vezes a gente faz essa oração, ai Deus, controla, eu me esvazio de mim, e aquela coisa toda, e Deus fala assim, então tá bom, então vai por aqui. Não, Deus, isso não é de Deus. A gente começa a fazer igual Gideão, né? Não, Deus, prova então agora. Aí Deus prova. Não, Deus, então assim, mostra agora. Aí Deus mostra. Ah, não, Deus, não pode ser isso. Não, Deus, isso não. Pede outra coisa. Pede para o irmão lá, o irmão pode fazer isso, mas melhor do que eu. Deus, tem misericórdia de nós, porque às vezes nós falamos coisas do impulso. A gente fala coisa porque se empolga. Ai, um louvor tão abençoado, uma semana tão abençoada, e a gente fala coisa, e de repente, ah, Deus, mas não era bem isso que eu estava falando. Deus entendeu demais. Eu falei assim, Deus controla a minha vida, mas é só esse pedacinho aqui da minha vida, só minha finança. Só controla a minha finança, porque Deus é um Deus que dá galardão. Deus é um Deus de provisão. Deus controla a minha finança. Deixa o resto que eu controlo. A gente quer colocar na mão de Deus especificamente aquilo que a gente quer que Ele controle. E Deus não divide a glória dele. A glória é dele. Deus não divide a glória dele. Deus não divide o controle. Não existe como você controlar alguma coisa se você não tiver o poder sobre aquilo que você está controlando. E Deus não divide a glória dele. Então, se você quer dividir a glória com Deus, fique sabendo, você vai andar sozinho. Porque Deus não divide a glória dele. Eu queria que vocês colocassem de pé. Eu queria que a gente fizesse uma oração. E que a gente entendesse de que essa palavra de que a Bíblia é por um ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, que a gente pudesse aplicar isso na nossa vida e entender que o que a gente estuda aqui, o que a gente lê aqui, ela serve de alguma forma para a nossa vida. Ela serve de alguma forma para nos ensinar, para nos repreender, nos corrigir ou nos instruir na justiça de Deus. Ele não espera que a gente ande sozinho, não espera que a gente enfrente as coisas sozinho. Ele está com a gente para enfrentar aquilo que Ele colocou no nosso caminho. O desafio que Ele colocou para nós, Ele já nos capacitou. A ferramenta que você precisa para desenvolver aquilo que Deus quer que você desenvolva, já está na tua mão. Você não está vendo? Deus está falando, olha, essa é a ferramenta que eu coloquei na tua mão.